Quanto mais pessoas eu conheço, quanto mais conversas eu tenho no dia a dia, mais eu gosto dos animais. Porque eu acho que as pessoas já não têm mais jeito, não. Hey galerinha do bem, aqui quem fala é o Clay, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu tô aqui com um vídeo que vai ser um pouco mais rápido do que todos os anteriores. É mais um vídeo de desabafo mesmo, porque eu presenciei esses dias uma situação que me deixou um pouco... Aliás, um pouco não, me deixou muito triste, muito frustrado com a raça humana. Bom, eu vou resumir bastante a história aqui, porque eu não quero expor ninguém, também não quero ter nenhum problema, só quero comentar sobre o assunto e falar um pouco sobre o que eu acho de tudo isso. Minha vida inteira, eu sempre trabalhei com público, eu sempre gostei de trabalhar com público, eu gosto de atender o cliente, eu gosto de conversar, eu conheço gente nova assim, eu trabalho a minha mente assim, eu gosto de saber um pouco mais da história das pessoas e tal. E hoje eu tenho o imenso privilégio de trabalhar num lugar, trabalhar de uma forma onde eu tenho tempo de parar com um cliente ou parar com um colega de serviço e conversar e poder perder ali alguns minutos. Perder não, né? Poder é, usufruir ali, às vezes, de um tempo de qualidade até, de conversa, de conhecer a pessoa, de conhecer histórias. Eu gosto muito disso e diariamente eu sou abordado por clientes para conversar ou para contar uma história da vida deles. E é uma coisa que me agrada muito. Eu consigo ter esse tempo. Mas graças a esse tempo também vem uma coisa muito frustrante para mim, que é você começa a perceber e você começa a prestar um pouco mais de atenção nos pequenos detalhes. Como eu acabo tendo esse tempo ocioso, digamos assim, eu acabo prestando um pouco mais de atenção nos detalhes. Quando você está prestando atenção nesses detalhes, você acaba prestando atenção também nos olhares das pessoas, você acaba prestando atenção nas palavras que as pessoas usam, você acaba prestando atenção nas atitudes, nas pequenas atitudes das pessoas. Resumindo, machismo, racismo, homofobia são tantos e tantos nomes diferentes para o mesmo tipo de atitude, que é basicamente atitudes opressoras, atitudes preconceituosas, atitudes onde uma pessoa acaba se achando superior a outra por qualquer motivo. E para muita gente são às vezes detalhes bobos, atitudes bobas, atitudes assim que já se tornaram tão rotineiras que é normal de ver. E por conta desse tempo que eu tenho tido de prestar atenção, de olhar para as pessoas, de analisar as pessoas, de avaliar as pessoas, não que eu tenha, óbvio, eu não tenho direito nenhum de avaliar ninguém, eu não sou nada para avaliar ninguém, mas você acaba olhando ali para uma atitude que você vê todo dia a pessoa tendo aquela mesma atitude. Eu trabalho num lugar onde os clientes são os mesmos clientes todos os dias, então eu eu acabo vendo as mesmas pessoas, os mesmos rostos e as mesmas atitudes todos os dias. Isso acaba às vezes sufocando até, porque às vezes você vê uma família composta ali, um pai, uma mãe e duas crianças. E aí você vê, tá ali a família fazendo a compra dela e na hora de passar no caixa, o pai passa pelo caixa e fica ou às vezes do lado de fora do mercado, fica do lado do caixa, assim, mexendo no celular ou fazendo qualquer outra coisa, enquanto a mãe sozinha tá pegando todas as compras, colocando pro caixa, cuidando das crianças ao mesmo tempo, brigando com as crianças, que as crianças querem sair dali, já estão cansadas, às vezes tá mais de uma hora dentro daquele mercado, e ali a mãe sozinha pondo as compras, cuidando das crianças, cuidando da sacola, e aí às vezes uma coisa que ela pede pro não sei, marido, namorado, seja lá o que for, uma coisa que ela pede pro homem que é, sei lá, passa o cartão aí, amor. E o cara já olha com cara feia, sabe? E assim, é diário isso, todo dia você vê isso acontecendo. E todo dia você olha para aquilo e fala, não, não é possível que um detalhe tão simples que é
ajudar numa compra, não seja capaz de fazer. E eu fico olhando assim de longe, que eu acabo sendo obrigado a ficar de longe, e eu não consigo entender o que leva a pessoa a ter, aliás, a não ter uma atitude numa hora dessa, uma atitude correta, uma atitude, né? Nesse exemplo, o homem parece que acha que ele tá ali, não devia estar ali, no caso, provavelmente. Outro exemplo dessas atitudes assim que me deixam tão frustrado e tão desgostoso com as pessoas que estão à minha volta. Eu, por gostar muito de trabalhar com o público, eu gosto muito de falar com os clientes, eu acabo criando uma certa intimidade, uma certa amizade, eu acabo... Tem muitos clientes que entram na loja e vão direto primeiro falar oi pra mim, falar boa tarde, boa noite. E pra mim isso é muito gostoso e tal. Eu acabo conhecendo um pouco da história da pessoa, acabo conhecendo um pouco sobre a família da pessoa e tal. E esses dias entrou uma cliente, eu sabia que era a cliente e o filho dela. Entrou a cliente, ela passou por mim e falou: oi, tudo bem? Eu falei: oi, boa noite, tal, tal, e boas compras e tal. E ela saiu. Aí veio uma outra pessoa, que, óbvio, eu não vou falar exatamente quem que era, mas basicamente veio uma outra pessoa e virou pra mim e falou: nossa, você viu lá? Pegando o novinho. Aí eu... Só aí já doeu já, porque, em primeiro lugar, não te interessa. Assim, no básico, não te interessa se ela tá ou não tá pegando o novinho, você não sabe a idade dos dois, você não sabe quem são os dois, você não sabe de nada. Aí eu olhei assim, bem pra pessoa que falou pra mim e falei: é o filho dela. Aí a próxima frase, assim, doeu tanto que a pessoa olhou pra mim e falou assim: nossa, então o pai dele deve ser um gorila, né? Aí eu olhei bem para aquilo, respirei fundo, muito fundo, tive que respirar muito fundo e fiquei quieto. Não devia ter ficado quieto, eu sei que eu não deveria ter ficado quieto, eu devia ter falado alguma coisa. Mas aquilo foi tão chocante pra mim, porque é uma pessoa que faz parte do dia a dia, tá ali do meu lado diariamente. Então aquilo foi tão chocante pra mim, foi tão assustador, que eu acabei ficando sem reação. Mas basicamente a moça em questão é uma moça branca, loira, de olhos azuis e tal. E o filho dela é um rapaz negro. Pra mim isso nunca foi... Nunca imaginei pensar quem era o pai do menino. E também não me interessa. Não me interessa quem é o pai do menino. Pra que vai me interessar? Em determinado momento da história, ela me apresentou ele como filho e... na verdade, nem isso muito era muito importante para a situação, mas, poxa, a gente criou uma certa intimidade, ela achou que deveria apresentar a pessoa que estava com ela, ela apresentou como filho e por isso eu sabia que era filho dela. E nunca me veio na cabeça mais nada além disso. Eu vou ficar pensando agora a árvore genealógica da pessoa. E aí, né, este ser humano, infelizmente ainda é um ser humano, né? Acho que não evoluiu muito bem. Tá tendo obra no vizinho, então qualquer coisa que vocês ouvirem que não seja a minha voz, só releva. Então esse ser humano aí que falou pra mim que o pai dele devia ser um gorila, então, pra... Em primeiro lugar, ele não tem um pingo de noção. Noção da vida, noção de qualquer coisa. Você não pode virar pra uma pessoa e literalmente enfiar o dedo na cara dela e achar que você sabe tudo da vida dela. Aliás, achar que você sabe alguma coisa da vida dela, porque é óbvio que você não sabe. Segundo, a moça me apresentou aquele rapaz como filho dela, e não que isso me interesse, porque eu já falei que isso não me interessa, eu não tenho nem o direito de saber de nada disso, mas apenas como uma possível resposta para
pro dito cujo ser humano lá, existem várias maneiras de aquele rapaz ser filho dela. Tanto biológico, se o pai for negro, que a genética super explica isso e tanto faz. Pode ser adotado, pode ser filho de criação, pode ser um sobrinho que ela considera como filho, pode ser afilhado, pode ser tanta coisa que não diz respeito a mais ninguém. No momento que ele falou aquilo, eu até me arrependi de ter falado que era o filho, porque senão, óbvio, não teria ouvido tal atrocidade. E foi esse acontecimento que acabou me motivando a fazer esse vídeo. Como eu falei no começo, é mais um vídeo desabafo, eu só queria falar um pouco sobre a situação, só queria colocar ela em palavras pra, sei lá, dividir com alguém, porque realmente foi uma situação muito frustrante, muito ruim. Eu olhei para aquilo e fiquei muito chateado, assim. Eu desde sempre na minha vida eu cresci em ambientes não muito preconceituosos, digamos assim, não muito opressores, em todas as situações, eu diria. Claro, a gente vive numa sociedade, a gente vive numa cultura que desde sempre a opressão é vista e é apontada como uma coisa boa, mas é uma coisa um pouco que é uma coisa cultural, eu entendo isso, é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito para conseguir mudar. Não é do dia pra noite que vai mudar muita coisa, que vai melhorar tudo em 100%. E as coisas vêm melhorando aos pouquinhos e você vê famílias que são compostas por pessoas que têm uma mente mais aberta, são pessoas que entendem que às vezes uma pequena palavra pode ofender o outro, uma pequena expressão pode ofender o outro, uma atitude que você está tendo às vezes com uma outra pessoa pode pode ofender quem está do seu lado. E a minha família basicamente é composta por esses tipos de pessoa que se preocupam, na maioria das vezes, com o próximo, com quem está do lado e tudo mais. E por isso que eu amo demais a minha família, porque eles são incríveis. Mas aí pra mim que tô tão acostumado já com isso de desconstruir, de melhorar como pessoa, de ter empatia pelo outro, de não se importar com a diferença. Eu tô tão acostumado com isso desde sempre que quando você vê uma atitude tão baixa vinda de fora, você acaba se assustando. É claro, eu acompanho muita coisa pela internet, eu vejo muita coisa que acontece, eu sei que muita gente está morrendo, eu sei que muita gente está apanhando, eu sei que muita gente está sofrendo com tudo isso, mas quando você não tem isso muito perto de você, né, do seu lado, você acaba meio que se afastando dessa realidade. E, e agora que eu tô tendo esse tempo de prestar atenção nas pessoas, eu tô vendo que eu não tô muito afastado de tudo isso. Aliás, pelo contrário, tá tudo acontecendo literalmente do meu lado. Mas bem, foi basicamente por isso que eu queria fazer esse vídeo. Eu queria só falar um pouco, eu queria só desabafar um pouco, comentar um pouco sobre o que aconteceu. E eu não queria ficar necessariamente em silêncio. Eu não queria, na verdade, ter ficado em silêncio lá na hora, mas na hora eu não consegui ter uma reação. Então eu vim ter essa reação aqui agora. Mas basicamente era isso que eu queria falar um pouco. Se você tem alguma história parecida com isso que eu contei aqui, deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos discutir um pouco sobre esse assunto. Vamos abrir um pouco mais as nossas mentes. Vamos tentar entender um pouco mais o amiguinho do lado. Vamos tentar respeitar um pouco mais o amiguinho do lado, o amiguinho longe, o amiguinho perto, seja lá qual for a pessoa. Vamos tentar respeitar o outro por quem ele é, pelo outro. Vamos tentar respeitar o outro pelo outro. Tem uma frase que a mim foi apresentada essa frase como a lei de ouro, que diz que nunca faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Mas eu vi uma vez um TED de uma moça falando sobre crianças, né? Ela estava falando sobre criação de crianças e tal. E ela modificou um pouco essa frase e eu acho que essa modificação cai muito bem nesse momento da nossa história. A frase não deveria ser não faça com o outro o que você não quer que façam com você. A frase deveria ser faça ao outro aquilo que ele, na condição dele, na idade dele,
da forma como ele é, gostaria que fizessem com ele. Então, aí você para, a própria palestrante no TED disse, você para de olhar para o seu próprio umbigo, e aí sim você olha para o umbigo do outro. Porque quando você fala, não faça ao outro o que você não quer que façam a você mesmo, você está falando do seu umbigo, o que você não quer que façam com você. Não, olha para o outro, sai da sua bolha, se tira um pouco da sua bolha e se permita entrar na bolha do outro e entender o que o outro está passando, e entender o que o outro está vivendo, e entender a rotina, os problemas, as soluções, a vida do outro, para depois você querer fazer algo pelo outro, para depois você querer apontar o seu dedo, para depois você querer ajudar. Eu canso de ver gente falando que quer ajudar e na hora que vai ajudar só atrapalha. Então assim, vamos ao invés de não fazer pelo outro o que a gente não gostaria que fizessem pela gente, vamos fazer pelo outro o que ele gostaria, o que o outro gostaria que a gente fizesse por ele. E é aqui que eu vou terminar meu vídeo. Se você gostou dele, deixa aqui embaixo seu curtir, compartilha ele nas suas redes sociais, que isso sempre me ajuda bastante. Vamos comentar aqui embaixo sobre esse assunto, vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto. Eu acho que é um assunto que precisa ser debatido com muita calma, com muita tranquilidade. Ao invés de virem dois lados com 500 pedras na mão e um querer tacar a pedra no outro, eu acho que é muito mais viável a gente apenas sentar e conversar e expor as ideias e entender o outro, respeitar as ideias do outro. E é isso que eu tô propondo aqui. Bom, eu achei que ia ser um vídeo mais curto, mas pelo visto não foi um dos vídeos mais curtos do canal. Mas tudo bem. Eu espero ver vocês na próxima e como sempre, vocês aí, clique aqui, hashtag partiu.